voltando aqui, essas três técnicas, às vezes são denominadas de uma forma só, que é ESCA, que é a sigla em inglês para Electrospectroscopy for Chemical Analysis, quer dizer, espectroscopia de elétrons para análise química, né? Porque a partir da análise dos elétrons emitidos, você descobre qual que é o elemento químico e muitas vezes qual que é a ligação química. Então, essa é a grande vantagem dessas técnicas aí, você ser capaz de identificar a ligação química. Porque em técnicas como, por exemplo, EDS é uma técnica que a gente tem acoplada com o microscópio de varredura. Inclusive, o nosso aqui tem isso, né? Você consegue descobrir quais são os elementos que estão na amostra, mas você não consegue descobrir quais são as ligações químicas. Então, você teria que saber as ligações químicas por um outro processo, né? Com o XPS, ou com a ES, ou com o PS, você consegue sim, em determinadas circunstâncias, saber a ligação química. Então, essa é a grande vantagem. Você não só sabe qual é o elemento, mas sabe qual é a ligação química que aquele elemento está fazendo. Então, tem lá um átomo tem ferro na amostra. Você sabe se aquele ferro é 2+, ou 3+. Você consegue saber se ele está ligado ao oxigênio, se ele está ligado com carbono. Então, tudo isso dá para saber. Então, a técnica é muito poderosa nesse sentido. Vocês vão ver que daqui a pouco tem alguns preços a se pagar. Porque o equipamento é difícil de operar. Ele tem que estar numa câmara de vácuo e tal, né? A história dessas técnicas serem utilizadas em câmaras de vácuo é a mesma que a gente comentou antes. Se você vai detectar o elétron, se você quer, de alguma forma, estudar o elétron, não pode ter nada no caminho dele. Então, se ele estiver no ar, o elétron vai reagir com as moléculas do ar. Então, não funciona. Então, você precisa abaixar a pressão o máximo que puder, fazer o vácuo, né, para poder trabalhar com essas técnicas aí, né? Então, esse nome ESCA, né, ESCA, era um nome que se utilizava mais antigamente. Hoje não se usa tanto, mas é uma sigla que se refere às três técnicas de uma maneira só, tá? Alguns fabricantes dos equipamentos usavam essa sigla, agora não tem sido utilizado mais. E as outras, o AES e o UPS também está sendo menos utilizado, o XPS está ganhando um uso muito maior nos últimos anos. Se você fizer uma busca lá numa base de artigos, vocês vão ver que o XPS está sendo utilizado cada vez mais, né? As máquinas estão ficando mais disponíveis nas universidades. Na UFRJ nós não temos, tá? Nós não temos nenhuma dessas três aí. Mas em universidades um pouco maiores tem, tá? Então, em Minas, chamamos de espectroscopia de análise, espectroscopia de elétrons para análise química, né? Nós vamos dedicar um tempo maior para o XPS, espectroscopia de fotoelétrons. Então, o nome já diz, né? Então, fótons vão incidir na amostra e vão excitar os elétrons e vai detectar esses elétrons. Agora, existem outros tipos de espectroscopias de elétrons. Tem vários tipos, tá? Vou citar só mais duas aqui. Que essa aqui, a sigla em inglês é EELS, é a espectroscopia por perda de energia de elétrons, e essa outra que é semelhante, mas com energia mais alta, é a espectroscopia de perda de alta energia de elétrons refletidos. Por que eu estou citando essas técnicas aí? Porque muitos microscópios eletrônicos têm isso aí acoplado. Então, EDS é uma técnica que identifica o elemento químico, que a gente tem disponível, por exemplo, no microscópio que ele tem aqui. Agora, microscópios mais sofisticados vão ter essas técnicas aqui, que também vão permitir a análise da ligação química, tá? Essa que a gente tem aqui, que é a EDS, só dá para descobrir qual é o elemento, não dá para saber qual é a ligação, né? Então, estou só citando, porque depois talvez o professor Henrique, na hora que for falar de microscopia, deve talvez citar isso aqui. Esses equipamentos, tanto do XPS quanto dos microscópios, quando eles são de grande porte, dá tanto trabalho para você montar o equipamento que faz sentido você acoplar outros instrumentos científicos na mesma montagem, né? Então, o XPS geralmente não é só o XPS, geralmente tem um reator químico ou um sistema de evaporação junto. Às vezes tem difração de elétrons junto na mesma câmara de vácuo. O microscópio é a mesma coisa, dá tanto trabalho você ter um microscópio que vale a pena você ter junto dele o EDS ou uma técnica dessas daí, né? Então, são equipamentos de grande porte. Grande porte não quer dizer que ele seja grande, mas o valor, né? Como o valor financeiro mesmo dele, tá?
Bom, então, ó, XPS e UPS, né? Raio-X e ultravioleta. Onde é que está isso no espectro? Vamos voltar naquele espectro eletromagnético, né? Então, ultravioleta e raio-x está nessa faixa aqui, ó. Então, se a gente olhar em cima está a frequência e embaixo está o comprimento de onda. Então, ultravioleta, a frequência da ordem de 10 elevado a 15, 10 elevado a 16 Hz, né? E o raio-x 10 a 18. Se a gente considerar essa faixa de frequência e jogar na equação lá da energia do fóton, então é gama energia do fóton, né? Você pega a constante de Planck e multiplica ali, vai dar energia nessa faixa, ó, entre 5 e 2.000 elétron-volts. O que significa? Que se o elétron está lá ligado ao elemento do sólido, né? A energia de ligação que ele tiver nessa faixa, você pode excitá-lo para fora da amostra. Essa é a ideia. Então, você vai incidir os fótons com uma energia suficiente para excitar os elétrons para que eles saiam da amostra, que eles vençam a ligação química e saiam da amostra. Né? Aí, quando ele sai e está no vácuo, você pode acelerar esse elétron para o lugar que você quiser. Aí você consegue medir a energia dele. Né? Essa é a ideia. Então, a gente está nessa faixa aqui. Né? Antes, lá na modificação de raio-x, estava só aqui. Né? Agora, ultravioleta e raio-x, né? O XPS e o UPS, a gente está aqui. O efeito principal, então, da técnica é o efeito fotoelétrico. Né? O efeito fotoelétrico ele foi inicialmente descoberto com radiações mais baixas, de frequência mais baixa, perto do visível e perto do ultravioleta, aqui assim, tá? Vou mostrar para vocês aqui um esquema de uma máquina feita para medir o efeito fotoelétrico, né? Então, quando que isso apareceu? Foi o próprio Hertz, né? O Hertz ali que a gente dá o nome de frequência para ele, final do século XIX, 1880 e tantos, ele estava estudando as ondas eletromagnéticas, né? Ele foi o primeiro pesquisador que fez uma transmissão de uma onda eletromagnética, né? Ele fez a primeira transmissão de uma onda de rádio. Né? Ele mostrou que as radiações eletromagnéticas eram ondas. Né? Lembrar que uns anos antes, o Maxwell tinha feito a teoria do eletromagnetismo e o Hertz ajudou muito a comprovar a teoria do Maxwell. Né? E uma das coisas que estava na teoria era essa, que as ondas eletromagnéticas eram ondas. Né? Então, o Hertz fez, primeiro anotar o efeito, depois o Lehner lá na química, né? E uns 20 anos depois, o Millikan. O Millikan é aquele mesmo sujeito que mediu a carga do elétron. Né? Ele fez esse experimento. Esse desenho aqui é do aparato do Millikan. Tá? O Millikan ganhou o prêmio Nobel por causa disso na década de 20. Ó. Como é que era, então? Tinha uma câmara de vácuo, esse tubo aqui, né? Provavelmente era um tubo de vidro mesmo, né? Ou então com uma janela de vidro, tá? Aqui botou janela de quartzo ou vidro, né? Então a luz incidia aqui, aí podia ser luz visível ou ultravioleta, naquela época, né? E aí aqui dentro tinha um alvo, o alvo está nesse ponto A aqui. Vai funcionar como catode, né? Então a luz incide ali, se a energia for suficiente para excitar os elétrons para fora do sólido, eles vão para o vácuo. Aí, quando eles chegam no vácuo, o que você faz? Aplica a diferença de potencial elétrico entre o catódo e o anodo, que é A e B. Né? Então, você consegue controlar para onde o elétron está indo. Né? Então, se você atrair os elétrons para a placa B, na placa B está ligado um circuito elétrico e você pode medir a corrente. Esse G aqui seria um medidor de corrente, né? Um galvanômetro. Né? Então, você mede a corrente dos elétrons que foram excitados. Então, esse aqui foi o primeiro aparato assim, feito para isso. Né? Quando o Hertz fez o experimento, ele estava fazendo o experimento para outra coisa, mas ele percebeu que isso acontecia. Né? Ele descobriu o fenômeno, mas sem ter intenção de estudá-lo. Né? Ele estava estudando outra coisa. Aqui, então, foi um aparato para estudar esse efeito. Né? Então, esse aqui era o esquema do aparelho. Né? Esse circuito elétrico você pode controlar. Então, você pode aplicar entre o A e B potencial positivo ou negativo. Então, se você colocar a placa B positiva, ela vai atrair os elétrons. Né? E o A fica negativo. Né? Se você inverter, colocar positivo aqui e negativo lá, os elétrons que saem eles vão ser freados. Então, eles vão tentar sair na volta, digamos. Né? Ou, dependendo da energia deles, eles vão poder alcançar o B. Aí que está o negócio. Aqui a gente tem um esquema de um resultado, né?
a corrente aqui em função do potencial aplicado. A corrente medida entre a placa A e B, quer dizer, os elétrons que vão ser citados ali, né? A placa A e a placa B, elas estão separadas no espaço, né? Tem um vácuo entre elas, né? Então, os únicos elétrons que podem circular nesse ciclo aqui são os elétrons que eventualmente tenham sido emitidos pela placa A. Né? Então, aqui ó, são duas curvas. Uma curva em que a incidência da luz era maior e a outra que a incidência era menor, A e B aqui. Tá? Então, o que se nota? Que se você aplica o potencial negativo, quer dizer, o B fica negativo, existe um limite abaixo do qual aqui não tem corrente. Né? Então, quer dizer que existia uma energia, quando os elétrons saem do alvo, eles saem com uma certa energia, e tinha uma energia máxima. Essa energia máxima corresponde a esse potencial. Né? Porque significa que ele sai dali com energia, a placa B está negativa, então ela vai frear o elétron, né? E aí ele não vai alcançar o B. Então, se você aplicasse um potencial negativo, né, daqui para lá, mais negativo do que esse valor V0, o elétron não alcança o B. Né? E esse valor independe da intensidade da radiação incidente. Ó. Com mais intensidade ou com menos intensidade, o limite é o mesmo. Né? Isso aí é um efeito muito importante que ajudou a mostrar que havia quantização dos fótons. Né? Nessa época nem se usava a palavra fótons. Né? A descoberta do efeito aí. Né? Mas esse efeito só ocorre por causa da quantização. Se a onda eletromagnética não se comportasse como pacotes de onda, que fosse uma coisa contínua, como a teoria clássica, não teria limite aqui. Esse ponto ia estar deslocado, não teria esse ponto, né, de limite. Então, isso foi muito importante naquele período lá da descoberta da física quântica. Tá? Tanto é que o sujeito, né, o Millikan, ganhou o prêmio Nobel uns anos depois. Aí. Então, o elétron sai com uma certa energia cinética do ponto A. Ele pode sair com energia quase zero, né? Quer dizer, toda a energia do fóton foi utilizada para ele romper a energia de ligação, ou se a energia que ele recebeu do fóton for muito grande, vai ter uma parte dessa energia que vai ser usada para romper a ligação e outra parte que vai sair com energia cinética. Tá? Então, tem duas componentes ali. Esse quadro aqui, antes eu tinha falado desses valores de energia aqui, pensando lá no ultravioleta e no raio-x, né? Mas se a gente olhar o lado visível, esse quadro aqui é a mesma coisa, né? Ele tem aqui a energia, a frequência e o comprimento de onda, né? Se a gente pegar a parte aqui que está mais perto do visível, entre o ultravioleta e o visível, aí vocês vejam que aqui a energia vai estar entre 1 e 10 eletronvolts. Essa energia aí é justamente a energia suficiente para superar a função trabalho e a energia de ligação dos elétrons que estão na camada mais externa. Tá? Então, deixa eu ter um esquema melhor aqui. Vamos pensar nesse esquema aqui dos níveis eletrônicos. Então, os níveis de energia em azul aí são os níveis eletrônicos de um determinado elemento químico, né? E essas bolinhas vermelhas estão representando os elétrons. Então, os elétrons estão preenchendo os níveis aí até um nível aqui, que nesse caso é o E3. Né? E os níveis mais para cima aqui, E4 e assim por diante, não estão preenchidos. Quer dizer, são níveis eletrônicos, mas que não estão preenchidos com elétrons. Né? O último elétron está nessa camada E3. Aí vem a radiação, HNI. A energia que vem da radiação, seja ela ultravioleta, ou raio-x, ou visível, vem energia HNI. Se essa energia for transferida para um elétron, ele pode ou não sair do material, vencer a ligação. Né? Que quantidade precisa ter? Ele precisa vencer essa quantidade aqui, φ, que é o que a gente chama de função trabalho. Então, função trabalho é aquela diferença de energia entre o último elétron preenchido e o vácuo. Né? Essa indicação aqui. Então, se for o E3, se o HNI for igual ou maior do que φ, esse elétron vai poder ser excitado para fora, para o vácuo. Né? Se a energia for exatamente igual, ele vai sair com energia cinética zero. Se for maior, ele vai sair com energia que é HNI menos a função trabalho. Né? É aquela diferença ali.
E em um aparato como esse aqui, se você controla o potencial de frenagem, você consegue saber qual que é a energia do elétron. Você controla, né, quanto que tem de diferença de potencial aqui, você consegue, de certa forma, medir a energia dele. Então, o aparelho XPS é uma coisa desse tipo aqui, só que mais sofisticado. Tá? Depois a gente vai ver. Mas a ideia, essencialmente, é essa. Incidir radiação na amostra, radiação com energia suficiente para excitar os elétrons para fora da amostra, quer dizer, tem que vencer a função trabalho e a energia de ligação, e aí você medir a energia cinética do elétron que foi emitido. Essa que é a ideia. Como os níveis eletrônicos são características de cada elemento químico, né? Cada elemento químico tem um conjunto de níveis eletrônicos diferentes. Então, você consegue identificar o elemento químico. Né? E se o elemento estiver fazendo a ligação química, os valores de energia vão ser alterados. Então, dessa forma que você identifica a ligação química. Tá? Para isso, o que você tem que ter? Um equipamento que consiga ter uma resolução de energia suficiente. A resolução tem que ser boa bastante para você diferenciar quando o elemento é ligado a um determinado elemento quando ele é ligado a outro. Você saber a ligação química. Então, o que vai acontecer? Depois a gente vai discutir mais esse detalhe. Mas se o elemento for muito leve, essas variações dos níveis devido à ligação química são pequenas. Então, é mais difícil medir as ligações químicas dos elementos leves do que dos elementos mais pesados. Você pegar um metal no meio da tabela para baixo, você consegue identificar muito bem qual é a ligação química que ele está fazendo. Se você pegar um elemento bem leve, carbono, nitrogênio, aí já é mais difícil. É possível, mas é uma análise mais detalhada. Tá? Então, a ideia essencial é essa. Tá? Não tem nenhum outro fenômeno físico mais complicado por trás, não. Por que a gente ficou... Eu fiquei lembrando essa história da transição para a mecânica quântica, para a física quântica. Porque esse efeito fotoelétrico, no caso das teorias clássicas da física, ele não seria possível desse jeito. Porque se você pensar que a onda eletromagnética é uma onda, a energia está distribuída em toda a onda. Então, a radiação vai incidindo na amostra, ela vai transferir energia aos poucos para os elétrons. Essa seria a interpretação antes de 1900. Mas, se você pensar que a radiação transfere a energia dela toda para o elétron, uma forma de um pacote de energia, aí que vem a história do quanto, né? Uma quantidade definida de energia, que é o HNI, né? O quanto de energia, se ela transferir de uma vez, o elétron vai sair de uma vez. Então, isso foi outra coisa que esse experimento mostrou, que não havia um intervalo de tempo entre você ligar a luz, quer dizer, acender a luz que estava incidindo lá, e a emissão de elétrons, era imediato. Então, o único jeito disso ser imediato é que o fóton transferisse a energia de uma vez para os elétrons, tá? E quem fez essa hipótese foi o Einstein, né? Então, o Einstein que falou, se eu considerar os fótons, a radiação, como composta por pacotes de energia, eu consigo explicar esse fenômeno. Agora, se eu ficar usando a teoria da física clássica, do eletromagnetismo, eu não consigo explicar esse fenômeno. Então, é expedida justamente da transição da física clássica para a física quântica, para a química quântica. Então, você tem que pensar, nesse caso aqui, a gente pensa no fóton como partícula. No caso lá da difração de raio-x, tudo que a gente fez foi pensando no raio-x como uma onda. E aqui não, aqui a gente tem que pensar no fóton como partícula. Tem aquela história da natureza dual, né? Partícula e onda. Então, naquela técnica, o comportamento importante era o comportamento como onda, a difração. Aqui não, aqui o comportamento importante é como partícula. Para fazer bem a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, dependendo da forma como você observa o fenômeno, você tem que considerar a radiação como onda ou como partícula. Né? No XPS, a gente vai ter que fazer partícula, pensar em partícula. Então, a radiação transfere toda essa energia para o elétron, aí por isso a gente chama de fotoelétron, né? O elétron excitado por um fóton. Né? Ele vai sair, então, com uma determinada energia. Se a energia incidente for maior do que a função trabalho, ele vai sair com uma certa energia cinética.
Quer dizer, a menor energia com que ele vai sair é justamente se o HMI for igual à função do trabalho. Ele vai sair com energia zero. Ele vai romper aquela ligação, tá? Então, essa energia aqui, que a gente chama de função trabalho, que está representando como φ. Agora, vamos comparar as três técnicas. Vamos voltar lá no início, então. Essas três aqui, XPS, AES e UPS, né? O que é cada uma nesse processo fotoelétrico aí? Esse fenômeno de emissão fotoelétrica. Então, o UPS, radiação ultravioleta. Ultravioleta, a energia do fóton vai ser um pouco menor do que comparado com o raio-x. Um pouco não, pode ser bastante, né? Então, ela é boa para excitar os elétrons que estão nos níveis mais externos, camadas mais externas. Ou seja, ela vai ser boa para ver a banda de condução. Então, os elétrons que estão na banda de condução, você consegue estudá-los bem com essa técnica de UPS. Tá? O XPS, como a energia do raio-x é bem maior, você vai conseguir excitar os níveis mais internos. Então, você consegue também excitar os mais externos, mas você vai ter uma sensibilidade maior aos níveis mais internos. Tá? Então, essa é essencialmente a diferença. Muitos equipamentos desse tipo têm as duas acopladas, né? No XPS, vai precisar de um canhão gerador de raio-x, que é parecido com o lado da máquina de difração, que gera o raio-x, e no UPS você usa uma lâmpada de ultravioleta. Então, no caso do UPS, tem esse problema também, problema entre aspas, né? Em geral, a intensidade da luz da lâmpada é menor se você comparar com a intensidade do raio-x, né? Então, é uma dificuldade experimental um pouquinho maior de se trabalhar com a lâmpada do que trabalhar com o canhão de raio-x. Mas é claro, a lâmpada é mais barata. Então, pode pensar nisso, tá? O PS é bom, é mais sensível para os níveis mais externos, né? Banda de condução, se for metal, né? E o XPS para os níveis mais internos. Mas também o XPS pega os níveis mais externos. E o OG, quer dizer, espectroscopia de elétrons OG, como é que é a história? Então aqui, ó, o raio-x ou ultravioleta incide no elétron e o elétron é excitado. É o processo direto, fotoelétrico, né? No OG, a radiação, aí pode ser radiação, mas pode ser também uma excitação de outro tipo. Você pode fazer a excitação com outro elétron, tá? Aqui está representando a radiação. Então, chega um HMI de radiação aqui, nesse elétron, por exemplo, e vai excitar esse elétron. Só que no caminho desse elétron sair da camada eletrônica que ele está até sair do material, ele pode transferir energia para um outro elétron, um elétron que a gente chama de secundário, ou para um terciário, vários elétrons sucessivos. Então, esse outro elétron aqui seria um elétron que é excitado pelo primeiro elétron que foi excitado. Então, o OG é sempre um processo secundário, tá? Ele pode ser, o primeiro pode ter sido excitado por radiação, ou também pode ter sido excitado por um feixe de elétrons. Então, existem equipamentos diferentes, aí. Alguns que você consegue ver os OG por excitação de fotoelétrica, ou por excitação de outros elétrons, tá? No próprio espectro do XPS e do UPS, dá para a gente ver elétrons que foram excitados pelo efeito OG, tá? Pelo fenômeno de excitação OG. Então, orbitais de valência, orbitais mais internos, né, do núcleo aqui, entre aspas, né, dos níveis mais internos. Então, o UPS é melhor para os orbitais, né, e o XPS vai pegar tudo, mas mais sensível para os internos, tá? Ele não consegue excitar quase que um outro, não consegue excitar um elétron terciário. É possível, consegue. Até 4, sim. Vai ver depois que é uma sequência assim. E aí, estudando a sequência, dá para você identificar o elemento. Aqui. Tá. Vou voltar aqui. Então, esse aqui é o resumo do fenômeno, né? Excitação dos elétrons. Então, o resumo seria isso aqui, ó. Se a radiação incidente for maior ou igual à função trabalho, elétrons podem ser emitidos.
né? Então, φ é aquela energia lá que a gente chama de função trabalho. A função trabalho, para a maioria dos elementos, ela é da ordem de poucos eletronvolts. Então, 2, 3, 4 eletronvolts. Tá? E ela vai depender de como que o sólido está lá. Será um sólido composto por um único elemento, por vários elementos, se tem uma camada de contaminante na superfície. Qualquer coisa que você coloque na atmosfera vai ter uma camada de moléculas do ar em cima, né? Oxigênio, nitrogênio, e isso, quando você coloca na câmara de vácuo, isso aparece. A gente vai ver que o XPS é uma técnica de superfície. Então, se tiver uma contaminação na superfície, isso vai alterar a função trabalho e vai alterar também o resultado, tá? Então, como é que você faz? Você precisa de alguma calibração para essa função trabalho, tá? Então, a primeira coisa que o operador faz é pensar o que eu vou usar para calibrar a função trabalho dessa minha amostra. Primeiro problema que tem lá na hora de operar a máquina. A energia cinética, então, dos elétrons, ela vai ser dada por essa expressão, ó. Energia cinética é o K, tá? Então, ó, é a energia do fóton, HNI, menos a energia de ligação. Então, BE, aqui é a sigla em inglês para energia de ligação, né? Binding Energy, né? Então, energia do fóton, menos a energia de ligação, menos a função trabalho. Então, a energia cinética do elétron que sai vai ser dada por essa expressão relativamente simples, né? Então, se o HNI a gente conhece, porque é da máquina, o equipamento vai ter um valor de HNI definido. As máquinas mais comuns, a gente usa a energia do magnésio ou do alumínio, então está na ordem de 1000 eletronvolts, tá? Então, 1000 e 1200 eletronvolts é o HNI típico, tá? Pode ter outros valores, mas o mais comum entre 1000 e 1200. Energia de ligação vai depender do elemento químico e o φ vai depender não só do elemento, mas de como é que é o sólido, né? Uma propriedade lá da amostra mesmo. Então, o HNI você sabe. Isso aqui é o que vai te permitir identificar o elemento químico. E o φ, você vai ter que arrumar algum jeito de calibrar. Então, tem que ter uma calibração, tá? Mas não é difícil não, tá? Depois a gente vai discutir mais. E o que o equipamento mede? O equipamento mede a energia cinética dos elétrons emitidos, o K. O K é o que é efetivamente medido. Você mede o K e você conhece isso e isso, então, indiretamente, você determina a energia de ligação. Sabendo a energia de ligação, você identifica o elemento e a ligação, né? É o que está escrito aqui, né? Conhecendo a radiação, se medirmos K, conheceremos a energia de ligação se a função trabalho é conhecida, né? O φ é conhecido. Acabou. XPS é só isso. Não é possível. Parte física é só isso, tá? Então é simples, né? Agora depois a gente vai ver, então, como é que é o equipamento, como é que opera o equipamento, como é que são os espectros, como é que se trata com os espectros. Mas o fenômeno físico é só isso, tá? Incide radiação, uma parte da radiação vai ser usada para romper a ligação química, outra a ligação do elétron, né? A energia de ligação, outra parte para vencer a função trabalho. Mediu a energia cinética do elétron, acabou. Então, essencialmente, é esse quadro aí que é o fenômeno físico envolvido, tá? No UPS é a mesma coisa, né? Bom, agora vamos para alguns detalhes. Quando a gente discutiu a ativação de raio-x, comentei com vocês, a tendência da radiação é atravessar a amostra, porque o raio-x não vai interagir com quase nada. Só uma fração, milionésima parte dos fótons é que vai interagir com o elétron e vai distratar, né? Agora aqui, isso vai acontecer também. Então, só que a amostra geralmente vai ter uma espessura maior e tal, né? Só que o problema não é, portanto, o problema não é o tanto que a radiação entra na amostra aqui. O problema aqui é se o elétron excitado vai ser capaz de sair. Porque a gente tem que medir a energia cinética do elétron que foi excitado. Então, se a radiação atingiu um elétron de um átomo que está lá no meio do material, qual que é a probabilidade do elétron sair? Vai depender da profundidade, né? Quanto mais profundo tiver o átomo cujo elétron foi excitado, mais difícil é esse elétron sair. Porque se o elétron foi excitado lá no meio do sólido, a tendência dele é reagir com alguma coisa no caminho na hora que está saindo. Ele não sai.
Então, efetivamente, os elétrons que são capazes de sair do sólido são só os das primeiras camadas atômicas. Porque os que estão mais embaixo não vão atingir a superfície. Eles são excitados, né? A amostra, o raio-x vai chegar lá e vai excitar o elétron, só que o elétron não vai conseguir sair, é sólido. Né? Tem um quadro aqui para caracterizar isso, tá? A distância que o elétron percorre dentro do sólido, em média, a gente chama de livre caminho médio. É a distância média entre uma colisão e outra. Vamos pensar no metal, que é mais fácil. Né? Então, no metal, os elétrons têm uma certa liberdade de movimentação. Qual é a distância média que o elétron percorre dentro do sólido entre uma colisão e outra? Ele vai colidir com elétrons, com outros átomos, né? Várias colisões em várias direções diferentes. A distância média que ele anda, a gente chama de livre caminho médio. Esse quadro aqui tem o livre caminho médio em angstroms em função da energia cinética. Quanto mais energia, a tendência dele é reagir mais rápido. Né? Então, aqui para alguns elementos químicos e em função da energia cinética. Se você colocar todos os elementos químicos, a curva vai ser sempre dessa cara aqui, tá? Parece uma parábola entortada, né? Então, olha, por exemplo, ó, um elétron que saiu do ouro, se um elétron dentro de um sólido de ouro, né? Uma amostra de ouro. Se o elétron tiver, aqui está 2, 3, entre 3 e 4 eletronvolts, ele vai ser capaz de, o livre caminho médio é de 100 angstroms. Agora pensa, 100 angstroms não é nada. Né? 100 angstroms é muito pouco. Se a energia for maior, olha como vai mudando. Então, vou pegar um aqui de baixo. Ó. Um elétron que foi excitado no átomo de molibdênio, com 50 eletronvolts, o livre caminho médio dele é de 4 angstroms. É nada. 4 angstroms é uma camada de átomos. Né? Ou seja, só as primeiras camadas atômicas do sólido é que você vai enxergar com os PS. Porque os elétrons que você é capaz de detectar saíram dali. Os elétrons que estão mais excitados mais profundamente, eles não chegam à superfície. Então, XPS é uma técnica de superfície. Superfície é o quê? É esse negócio aqui, ó, 100 anos, 10 nanômetros. Então, é em superfície mesmo. Né? Poucas camadas atômicas. Para baixo daquilo, você não enxerga. Então, por isso, outro motivo de você precisar do vácuo. Se você fizesse uma análise dessa na atmosfera, ia ter tanta molécula do ar absorvida na superfície que você não ia ver a amostra, você ia ver o ar. Então, tem que estar dentro da câmara de vácuo. Senão você não funciona esse negócio. Então, 100, botar 100 aqui como limite, né? Ou seja, superfície para a gente é uma camada de 10 nanômetros no máximo. Tá? Então, botei bem grande aqui. XPS é uma técnica de superfície. Tá? Então, por exemplo, uma confusão que tem muitos artigos. O sujeito faz lá a síntese química e faz o XPS e pega a composição química do XPS e vai discutir a amostra. Não. O XPS só viu a superfície da amostra. E a superfície da amostra, eventualmente, pode ser muito diferente do interior dela. Tá?